Assim, mano, olha só o que Deus tem mostrado sobre o reino, né? Que é tudo uma coisa, né? Uma coisa só. Aquele que está de fora do reino, que não teve arrependimento genuíno, são colocados padrões elevadíssimos para ele, para que ele veja a gravidade do seu pecado, né? E veja que não tem como se salvar. Então Jesus coloca padrões elevadíssimos, né? Então Jesus diz assim, no reino dos céus, assim, é tomado por esforço, né? Por um lado, são os fariseus também querendo se justificar, né? E governar as pessoas por obras, né? Governar as pessoas por leis, né? Por outro lado também, mano, é que aquela pessoa que o Espírito Santo revela a gravidade do seu pecado e revela a maravilhosa graça de Jesus e quem é Jesus, naquele momento que o Espírito Santo revela isso, essa pessoa toma esse reino por esforço. Ela abraça a graça de Deus, entendeu? Quando o Espírito Santo manifesta a gravidade do pecado dela, que ela não tem como salvar, e manifesta esse reino dos céus, né? Ele manifesta que é ele próprio, que é o próprio Jesus. Então essa pessoa abraça, então por isso que o reino é tomado por esforço, né? Aquelas pessoas que se abraçam na cruz, se abraçam na graça, e elas não abrem mão da graça da cruz, porque elas não têm como salvar, porque o Espírito Santo mostrou para elas que é impossível salvar por obras. Então é tomado por violência nesse sentido. E Lucas fala, né, que os judeus, Lucas 13, até postei, te mandei um versículo, que os judeus eles iriam procurar entrar no reino, no caminho estreito, na porta estreita, não iam conseguir, porque já era tarde demais. O que é isso? Jesus diz, né, que eles falam para Jesus, mas nós comemos na tua mesa, tu andava nas nossas ruas ensinando. Ele está falando do quê? O que é o reino então? O reino é quando Jesus estava ali, Jesus é o reino. Na verdade, hoje onde nós estamos, eu, tu, né, é o reino de Deus manifesto, porque tem evangelho sendo pregado. Então as pessoas elas têm que abraçar o reino com violência, o evangelho da graça, entendeu? Então os judeus rejeitaram esse evangelho, por isso eles foram excluídos desse reino, entendeu agora? Então isso é o reino de Deus, é o que Deus tem mostrado, assim, o reino dos céus, mesma coisa, nesse sentido. Depois, o galardão, ele vem, eu creio que seja, pelo posicionamento da pessoa em defender o evangelho da graça de Deus. Entendeu? Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o que é o reino em si. Depois, mano, outra coisa, em Romanos 9, 30 ao 33, Paulo diz que os judeus que buscavam a justiça que procede da lei, eles não alcançaram, porque eles buscavam como que pelas obras da lei. Mas os gentios, Paulo fala, que não buscavam a justiça. E Paulo ecoa Lucas 13, que Lucas andou muito com Paulo. Porque Lucas diz que muitos viriam de muitas nações sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. São gentios, né? Pessoas que, né, aparentemente não tinham nenhuma moralidade, que nem os judeus. Por quê? Porque os judeus tentavam se justificar pela lei, entendeu? Então, mas aí Paulo fala, mas os gentios que não buscavam alcançaram a justiça que procede da fé. Não é que vem pela lei, né? Mas é que procede de Deus pela fé. Então, nesse sentido, mano, a palavra grega, quando os gentios alcançaram, a palavra é catalambano, ou seja, quando eles ouviram a palavra da justificação, eles agarraram com força, que nem tomar o reino por violência, tomar o reino por força, ou seja, a pessoa entendeu a gravidade dos seus pecados, entendeu que era pecador, que não tinha como se salvar, e agarraram com força. Mas os judeus eram tão legalistas, e tão religiosos, que eles pensavam que podiam salvar por esforço. Então, quando eles ouviram a palavra da justificação pela fé, eles não alcançaram, entendeu? Porque eles estavam tentando buscar pelos seus próprios esforços serem salvos. Já os gentios, não todos, mas os eleitos, é claro, quando ouviram isso, eles alcançaram a justiça que procede de Deus pela fé. É tão claro, Romanos 9, Lucas 13 e Mateus, quando ele fala sobre reinos tomados por esforço, é tão claro que está falando do evangelho da graça, e é tão claro que está falando de um esforço que não é um esforço humano, mas é algo que vem fruto de uma revelação do quanto nós pecamos e do quanto nós precisamos de Jesus, e a pessoa se agarra ao evangelho da graça e não larga mais, que Paulo, então, ele fala sobre certeza de salvação, fala sobre eleição, fala sobre muitas coisas, né? E a única coisa que Paulo ele exclui
é uma justiça própria, ou seja, a pessoa que confia na sua própria justiça. Em todas as advertências apostólicas, a advertência para queda final, no caso, que seria de alguém que aparentemente é salvo, mas nunca foi, é aquela pessoa que confia na justiça própria. Essa pessoa, o alerta, a repreensão para ela é séria, de uma ida para o inferno. Então, Hebreus é assim, temamos que alguns de vocês, Hebreus 4, não entraram no descanso, ou seja, não agarram, né, esforcem-se para entrar no descanso, ou seja, agarrem com força esse evangelho da graça de Deus, da justificação pela fé, né? Então, você vai ver isso também em João, em outros textos também. Paulo fala isso. Por quê? Porque ali a repreensão é séria, são pessoas que estão confiando em sua justiça própria. E aí a gente vai descobrir que eles estavam entre nós, mas não eram dos nossos, né? Que eles viviam deliberadamente em pecado. Que pecado é esse? Aí Paulo, em Hebreus, eu creio que foi escrito por Paulo, diz que o pecado é calcar os pés do sangue do Filho de Deus e ultrajar o Espírito da graça, ou seja, rejeitar o Evangelho, rejeitar o sacrifício de Jesus e confiar no sacrifício de animais, nas suas obras, e ultrajar o Espírito da graça, não o Espírito da lei, ou seja, o Evangelho pregado da graça de Deus, existir esse Evangelho. O que seria, então, a pessoa confiar em suas próprias obras, né, para se salvar. Então, muita coisa é alterada, né, pelos mestres aí da atualidade, distorcida, pregado pelo pelagianismo forte, mas esses textos falam de justificação pela fé, da confiança na obra de Jesus, na suficiência dele, que foi suficiente para os nossos sacrifícios. A gente sabe que só os eleitos é que vão confiar até o fim no sacrifício de Jesus. E João fala isso em João 1 João 2, quando ele fala dos anticristos que negam Jesus, ele fala, né, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, permaneceria conosco. O que esses anticristos estavam fazendo? Primeiro, eles estavam dizendo que eles eram perfeitos e não tinham mais pecado, né? Lá em1 João 1, eles falam, né? João fala, se dissermos que não temos pecado, mentimos, ou seja, uma pessoa que alcançou uma vida correta, né? Então eles falavam isso, né? Justiça própria. Segundo, eles negavam a divindade de Jesus diziam que Jesus não veio em carne, né? João fala isso em 1 João. Então eles negavam o evangelho. Pessoas que não nasceram de novo, eles começavam a viajar nos seus próprios raciocínios nulos, né? Na sua mente caída, e inventar esses falsos evangelhos. Isso levou eles para o inferno, porque eles nunca foram salvos, né? Então eles saíram do nosso meio, mas nunca foram dos nossos. É assim que Deus tem me feito ver toda essa nuance de reino, quando os apelos são fortes para a pessoa vir até Jesus, para abandonar a justiça própria. Então muita coisa o Senhor tem me mostrado que é visto de longe, assim, não é abordado muito pelos mestres da atualidade, né? Porque ainda existe no coração dessas pessoas pelagianismo, ainda existe a ideia de que o homem pode salvar por esforço, de que a fé é algo que o homem gera por si mesmo, né? Não é algo que vem da graça de Deus, não é um dom de Deus, não é conhecida a eleição, a doutrina da eleição. Então é isso.